Olá, Denis. Olá, Steve. Nós vamos começar a apresentação do projeto que a gente desenvolveu para a HPN. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Nós somos a Data Crushers, uma consultoria especializada em Business Analytics, que nasceu através da participação do Bootcamp da Power BI Experience, ministrado pelo Leonardo Karpinski. A nossa empresa tem como objetivo entregar soluções em análise de dados e transformar esses dados em informações relevantes para as empresas. A nossa equipe é composta por 9 especialistas de Power BI. Eu, Aline Amorim. Eu, Alexander Lukeschke. Eu, Bruno Michelin. Eu, Denison Fernandes. Eu, Felipe Espina. Eu, Heitor Guimarães. Eu, Nilson Poveda. Eu, Victor Teleski. E nós trabalhamos de forma online, desenvolvendo os dashboards para os nossos clientes. A gente faz o gerenciamento de bancos de dados, toda a parte de organização desses dados, a elaboração dos cálculos e também desenvolvemos um designer premium personalizado para cada cliente. Agora eu vou passar para o Nilson, para ele apresentar um pouco sobre o projeto da consultoria elaborado para a HPN. Ok, eu vou apresentar minha tela para vocês, para poder apresentar o nosso projeto. Bom, nós fomos contratados por vocês para desenvolver um projeto de Business Analytics. Então, nosso modelo de trabalho, consiste em fazer todo o pré-requisito, estabelecer o pré-requisito do cliente, entender como é que ele funciona, qual é o mercado que ele atua, qual é o nicho de negócio que ele está inserido. Então, nós fazemos toda essa varredura de informações para entender o contexto e saber onde e como a gente vai poder colaborar com o nosso trabalho de Business Analytics. Então, o nosso projeto para a HPN consiste no desenvolvimento de um escopo, onde nós temos os objetivos, onde temos e levantamos todas as dores da HPN, tudo que precisava ser resolvido, respondido com base nos dados levantados. A partir disso, nós estabelecemos um cronograma para atuar nesse projeto. Então, nós fazemos todos os levantamentos das necessidades com relação a ETL, modelagem, medidas, construção do dashboard, documentação final e o fechamento do projeto. Tendo o cronograma estabelecido, nós partimos para a execução, onde nós identificamos como nós iremos conseguir o levantamento das informações, ou seja, como nós vamos receber os dados através de um banco de dados pela HPN. Então, o TI vai fornecer para a gente uma cópia do banco de dados, onde nós, a partir disso, vamos criar, através de um gerenciador de banco de dados, todas as views necessárias para poder carregar essas informações no Power BI. Aqui alguns exemplos de como nós conseguimos realizar esse trabalho de consultoria. Nós recebemos o banco de dados, criamos as views no SQL e criamos dentro do Power BI o modelo Star Schema, que é o modelo estrela, com tabelas dimensões e tabelas fatos, de tudo o que é necessário para realizar esse projeto de consultoria e responder as dores, resolver as dores da HPN. Aí partimos para as realizações de cálculos e análise. Então, nós criamos uma lista de medidas, todas elas que foram utilizadas durante o desenvolvimento do projeto, separamos por tipos de categoria. Para cada análise que a gente fez, a gente cria uma pasta diferente para deixá-las isoladas e de fácil acesso. E, por último, criamos o dashboard, desenvolvemos o storytelling do projeto. Vou mostrar um pouco para vocês a guia de implementação e governança. Então, nós identificamos qual seria o tipo de licença que a HPN precisaria ter. Nesse caso, nós indicamos para a HPN a licença Pro. Nós fizemos toda a análise das licenças fornecidas pela Microsoft para o Power BI. Identificamos que a
a licença Pro seria mais indicada pelo tamanho da HPN, pela quantidade de usuários necessários para esse projeto, para a visualização desse projeto, dentro da equipe de TI, equipe de marketing, equipe de vendas. Nós fizemos aqui análise de viabilidade para poder sugerir e indicar qual a licença ideal, né, que foi a licença Pro. Então, nós identificamos aqui, através dessa análise de viabilidade, para poder certificar qual, de fato, seria a melhor opção para a HPN, em termos de performance e economia. Aqui nós levantamos quais seriam os papéis e as responsabilidades na criação de relatórios, obtenção de dados, o que cada usuário vai contribuir ao longo do projeto, sendo a própria HPN, ou a equipe de TI, a equipe da Data Crunchers, como seria o processo de compartilhamento dos relatórios, o processo de melhoria e incrementos da solução. E, por último, nós desenvolvemos, né, com todas essas fases pré-estabelecidas, nós, de fato, criamos um dashboard que respondesse todas as dores da HPN. Vou apresentar aqui para vocês alguns insights. Então, nós temos aqui alguns cenários de vendas, a projeção do budget para o ano de 2014, a tela de produtos, tela de clientes, com algumas análises pertinentes a esses atributos, outliers e finanças. Dentro da tela de sales, que é vendas, nós podemos ver aqui algumas situações como fica de fácil acesso para vocês selecionarem se vocês querem ver as análises por gross sales, por net sales. Então todos os filtros aqui são dinâmicos, foram desenvolvidos de maneira dinâmica. Então, por exemplo, se eu quiser ver análise do desconto, eu consigo ver um resumo, né, e explodido por mês e por algumas dimensões, como continente, como categoria dos produtos, nome dos estados onde eles são vendidos e por tipo de negócio, que é onde a HPN trabalha, né? Essa é a tela de vendas. Vou voltar aqui para a tela de budget agora. Então, aqui, como nos foi solicitado, a HPN nos forneceu uma base de dados que começou em dezembro de 2010 e com todos os dados actuals de 2011 até final de 2013. Nós projetamos para a HPN, de acordo com as especificações nos passados, a projeção de vendas para o ano de 2014. Aqui nós temos algumas análises pertinentes aos produtos. Então, na primeira tela, aqui nós podemos fazer análise de hierarquia, por exemplo, de gross margin, qual o percentual de gross margin, quais os produtos e de subcategoria, por exemplo, do whey protein, que está sendo mais ou menos impactada. Dentro da categoria de whey protein, por exemplo, quero analisar um produto XYZ, no caso aqui por tamanho do produto, né, de 2 libras, qual é a cidade que pode ter um maior ou menor impacto, e o detalhe do produto, qual o sabor desse produto que pode vir a ajudar ou não ajudar, no caso da análise, que é a gross margin. Uma outra análise que nós fizemos é análise de recebíveis, ou seja, quais são e quantos são e onde estão os recebíveis dos próximos 30 dias, por exemplo, por cidade, por tipo de ordem, qual é a quantidade de dias que está faltando, quais os continentes e os valores dentro deles. Nessa outra tela, nós temos análise de frequência de produtos. Nós podemos analisar de uma maneira dinâmica quais são os produtos e o que ele representa dentro da estrutura de vendas da HPN, se ele é um produto de baixa frequência, de alta frequência, quantos são esses produtos, qual o montante de vendas, por exemplo, nesse mês. Nessa outra tela, nós podemos ver os produtos que não tiveram vendas em algum determinado período de tempo. Por exemplo, eu quero saber um produto X, onde ele teve venda. Então, nessa azul escuro, nós temos as vendas, e o azul claro, nós temos produtos que não tiveram vendas naquele mês.
e, no geral, a quantidade de produtos por mês que não tiveram venda, de acordo com os filtros pré-selecionados, obviamente. E, por último, na tela de produtos, nós conseguimos ver o cross-sell, ou seja, os produtos que são vendidos com outros produtos. Então, nós podemos fazer a seleção por tipo de business, onde acontecem as vendas da HPN. Podemos selecionar por ano, por cidade, estado, continente. Nós podemos cruzar os produtos, por exemplo, as vitaminas. Eu quero saber as vitaminas, qual o impacto de venda de vitaminas com egg protein, por exemplo. Aqui é fácil a visualização de maneira dinâmica com a quantidade de produtos que são vendidos de forma casada, né, através do cross-sell. E partimos para a análise de clientes da tela do dashboard da HPN. Então, aqui nessa primeira tela, nós temos análise de clientes bons, onde nós fazemos análise de clientes bons por continente, por país, e aqui com alguns maiores detalhes, como a gross sales, a média de vendas do clientes dentro do país, qual é o percentual de devolução que ele tem, qual é o percentual desses clientes bons dentro de gross sales, o valor e o percentual desses clientes dentro de gross sales. Nessa segunda tela, nós podemos ver a classificação dos clientes, ou seja, se ele é um cliente bom ou não bom. Por exemplo, aqui nesse gráfico fica fácil de ver quando o cliente ele foge da curva de venda, ou seja, nós consideramos que ele é um cliente sem venda quando ele tem um valor de venda ou uma quantidade de dias, um período de tempo sem compras. Nós classificamos eles como clientes sem vendas, para que, na verdade, a equipe de marketing possa tomar alguma ação nesse sentido. Ou seja, são clientes que já compraram, mas por algum motivo estão há algum tempo sem comprar, levando em consideração a média de compras pelos clientes estabelecidos. E, por outro lado, nós temos aqui a análise de recorrência dos clientes. Então, nós temos aqui a quantidade de clientes que estão recorrentemente comprando da HPN, né, desde o início dos dados, que ocorreu em dezembro de 2010 até novembro de 2013. Nessa tela de outliers, nós podemos identificar quais são os pontos fora da curva dentro de algumas análises. Por exemplo, se eu selecionar aqui o ano de 2013 e querer entender como é que foram as vendas de quantidade de clientes por quantidade de orders em uma determinada região ou categoria de produto, eu consigo entender, por exemplo, a quantidade de clientes contra a quantidade de ordens. E eu estou selecionando aqui a categoria, né? Estou vendo toda essa análise, a distribuição pela categoria de produto, mas eu quero ver não por categoria, eu posso selecionar também por país ou por tipo de negócio. Então, para vocês que são gestores da HPN, fica de uma forma dinâmica e fácil acessar e escolher por qual visão vocês querem tomar alguma ação ou quais insights obter através de maiores possibilidades de escolha, de visualização que fizer mais sentido em um determinado momento. Nessa última tela, nós temos a análise de DRE, né, de Income Statement, que mostra todo o cenário financeiro da HPN, e assim como na tela anterior, ela é facilmente possível selecionar de maneira dinâmica também os anos e escolher também aqui as contas que vocês querem analisar. Operating Profit, por exemplo, Gross Margin, Sales, ou a própria Net Income, que é a DRE. E eu consigo fazer análise também pelos centros de distribuição. Por exemplo, eu quero ver sua operação nos Estados Unidos, eu quero ver, por exemplo, a operação na América do Sul,
ou na Norte América como um todo, ou na Europa. Então, eu consigo ver de maneira dinâmica e vocês conseguem tomar uma decisão melhor com base nesses dados bem especificados e fatiados. Eu tenho